Vamos falar um pouco agora sobre a anatomia do cérebro. Então, a gente tem que lembrar que o cérebro é composto por duas origens embrionárias, o telencéfalo e o diencéfalo. Então, o cérebro ele é composto por estruturas derivadas do telencéfalo e por estruturas derivadas do diencéfalo. Como estruturas derivadas do telencéfalo, que é uma estrutura embrionária, a gente tem uma grande expansão formando os hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais, que são essas grandes expansões que a gente vê repletas de giros e sulcos, aqui a gente consegue ver um hemisfério cerebral, aqui a gente consegue ver outro hemisfério, outro hemisfério, e esse daqui que está dissecado. O hemisfério cerebral ele é composto pelo córtex cerebral, pelo rinencéfalo e pelos núcleos da base. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o córtex, sobre o rinencéfalo e sobre os núcleos da base. E um hemisfério cerebral se conecta com outro hemisfério cerebral através do que a gente chama de corpo caloso. Então se eu pegar esse céfalo e tentar abrir aqui, ó, separar dessa fissura sagital mediana, a gente vai dar de cara com um teto aqui, ó, no interior que eu não consigo me prolongar. Então deixa eu pegar uma outra peça para mostrar. Essa peça aqui, ó, ela foi seccionada aqui, aqui é a fissura longitudinal. Se eu pegar essa peça e tentar abrir, separar um hemisfério do outro, eu vou dar de cara com uma estrutura um pouco mais rígida. Essa estrutura um pouco mais rígida, se eu virar para cá, ó, é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Essa estrutura um pouco mais rígida é o corpo caloso. Então aqui, ó, nessa outra peça a gente consegue ver bem claramente. Eu abri aqui, ó. Aqui é o corpo. Opa, aqui é o corpo caloso. O corpo caloso, ele une o hemisfério da direita ao hemisfério da esquerda. Então ele conecta estruturas do hemisfério de um antímero com estruturas do hemisfério do outro antímero. Chama caloso, porque há 500, 600 anos atrás, desde Versalhes, bem lá atrás, quando o pessoal estava estudando essas estruturas do encéfalo, eles notaram que o encéfalo ele possui uma constituição bem mole, bem friável. Ele é bem mole. Aqui a gente consegue ver ele mais ou menos rígido, porque ele está fixado no formol e conservado na glicerina. Por isso que ele tem essa coloração e ele é relativamente rígido. Só que o encéfalo de um animal que acabou de morrer, ele é completamente mole, completamente maleável e friável. Então ele é muito delicado. E quando esses indivíduos viram que esse encéfalo apresentavam uma estrutura um pouquinho mais rígida, eles falaram que era rígido como se fosse um calo, porque um calo é uma estrutura mais rígida. Então eles chamavam de corpo caloso. Caloso porque é mais rígido, calo. Esse corpo caloso, na verdade, são axônios, é uma comissura que vem do lado esquerdo, unindo com o lado direito do hemisfério, ou seja, unindo o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Como ele é um pouquinho mais duro, chamavam de corpo caloso. Então a gente vai falar aqui do córtex cerebral, do renencéfalo, vai falar uma abordagem bem geral dos núcleos da base e um pouquinho sobre o corpo caloso. Os hemisférios cerebrais, eles são muito desenvolvidos em todos esses mamíferos domésticos que a gente estuda. Eles são mais ou menos simétricos, então o hemisfério cerebral da direita ele é mais ou menos simétrico em relação ao hemisfério cerebral da esquerda. Eles apresentam uma pequena diferença, principalmente porque funcionalmente eles atingem regiões diferentes, mas estruturalmente eles são muito similares. No hemisfério cerebral, a gente tem uma área mais externa e uma área mais interna. Então, aqui num corte transversal, a gente consegue ver que aqui a gente tem uma área mais interna e aqui a gente tem uma área mais externa. Essa área mais externa a gente chama de córtex cerebral. Então aqui, eu sei que é difícil ver numa peça fixada, mas a gente consegue notar que aqui tem estruturas mais claras, não sei se dá para ver no vídeo, estruturas mais claras, e aqui na periferia existem estruturas mais escuras ou cinzas. Numa peça fresca,
ou seja, numa peça de um animal que acabou de morrer, a gente consegue ver isso muito claramente. Essa região aqui mais clara estaria branca, por isso que a gente chama de substância branca, e essa região aqui mais escura, a gente estaria cinza, por isso que a gente chama de substância cinzenta. Então aqui estaria cinza e aqui nessa região também estaria cinza. Essas regiões cinzas, ou seja, substância cinzenta, ela representa os corpos dos neurônios. Já a substância branca representa os axônios. Eles são brancos porque o axônio tem muita mielina, que é um tecido lipídico, né, lipídio, por isso que tem esse aspecto branco. Lipídio forma gordura, por isso que tem esse aspecto esbranquiçado. Já os corpos dos neurônios possuem um núcleo meio cinzento, por isso que tem essa substância cinzenta. O córtex cerebral, como o próprio nome diz, córtex significa estrutura mais externa, é o córtex cerebral. Então, se a gente pegar uma laranja, a casca da laranja, por exemplo, representaria o córtex cerebral. Então, o córtex cerebral ele é feito de substância cinzenta, assim como os núcleos da base. Núcleos, a gente já aprendeu, que é um aglomerado ou uma coleção de corpos celulares dentro do sistema nervoso central. A gente chama de núcleos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estudar por alguns livros traduzidos do inglês ou alguns livros que não são traduzidos, que estão em inglês diretamente, porque em alguns países eles chamam os núcleos da base de gânglios da base. Porém, esse é um termo que a gente tem mudado. A gente não chama mais de gânglio, a gente chama de núcleo da base. O gânglio nada mais é do que uma coleção de corpos celulares fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico. Então aqui, tomem cuidado quando vocês lerem gânglios da base. Substituam sempre por núcleos da base. O córtex cerebral dos mamíferos domésticos, ele apresenta essas irregularidades. Eu sei que eu já falei sobre elas, mas vou repetir aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Ele apresenta essas irregularidades aqui. Essas estruturas mais elevadas, aqui, ó, a gente chama de giro. Então aqui, ó, a gente tem um giro. E os giros são delimitados pelo que a gente chama de sulco. Então um giro é essa estrutura mais elevada e sulco é essa depressão. Os giros aparecem nesses animais que são classificados como girencefálicos, ou seja, animais que o encéfalo apresenta giro, ou seja, aqui tem um giro, aqui tem outro giro, então esse animal é um animal girencefálico. Esse encéfalo aqui é o encéfalo de um cão. Se ele é girencefálico, ocorre isso porque o telencéfalo, ou seja, na verdade, a estrutura que o telencéfalo se diferenciou em córtex cerebral, ele evoluiu, ele se desenvolveu mais rápido do que a substância branca. Então aqui a gente vê no corte transversal a substância cinzenta fazendo essas involuções aqui, formando os giros, e a substância branca sem formar giros. Esses giros aqui eles servem para aumentar a área de corpos celulares. Então, quando eu tenho essa estrutura irregular formando esses giros, significa que eu tenho mais área para ter corpo de neurônio. Então, eu tenho mais córtex celular aqui, eu tenho mais corpo celular, eu tenho mais núcleos de neurônios, tudo bem? Os neurônios que têm o corpo celular aqui na região dos giros, aqui na substância cinzenta, eles têm um prolongamento que é o axônio, que segue pela substância branca. Alguns vêm por aqui, ó, e se encontram, fazem sinapse com outros neurônios. Alguns atravessam através dessa comissura aqui, através do corpo caloso, fazendo sinapse com outro córtex, com os outros neurônios do córtex. Alguns vão em direção ao tálamo, passando por aqui, ó, e fazem sinapse com o tálamo. Então, os neurônios possuem o corpo celular nessa região onde tem os giros, representada pela substância cinzenta, e os axônios nessa região, representada pela substância branca, que segue em direção a diversas outras regiões. Apesar desses giros
parecerem aleatórios e parecerem que não tem uma certa organização, toda essa região aqui é mapeada. Então, cada giro desses aqui possui um nome e cada suco desses aqui possui um nome. É claro que não é nossa intenção ficar decorando o nome desses sucos e desses giros, então eu vou acabar falando só os principais. De qualquer forma, cada área desse córtex cerebral, ou seja, dessa estrutura formada por substância cinzenta, ela é mapeada. Então eu sei que aqui a gente tem uma área motora, aqui eu sei que tem uma área sensorial, sensitiva, aqui eu sei que tem uma área auditiva, aqui uma área visual, ou seja, lesões em determinadas áreas vão causar sensações diferentes, vão causar consequências diferentes. Então, aqui a gente tem mapeado todas as estruturas do nosso encéfalo. Isso varia um pouquinho de espécie para espécie. E a gente distribui também essas regiões em lobos, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Então a gente tem uma área sensorial, uma área motora. O que significa isso? Significa que eu tenho uma área responsável por receber os impulsos sensoriais, ou seja, aferentes. Eles estão chegando nessa região, fazendo sinapse com os neurônios que tem o corpo celular nessa região. Ele vai receber informação. Da mesma forma, eu tenho uma área aqui responsável por enviar a via eferente, ou seja, enviar sinais motores, é uma área motora. Essa área motora ela vai coordenar, ela vai iniciar o estímulo motor de alguma região. Eu tenho também uma área visual, então se eu tiver uma lesão nesse córtex aqui, nessa região do córtex, eu sei que eu vou ter um problema para conseguir enxergar, porque os olhos eles estão relacionados pelo sistema nervoso central, através de nervos que se comunicam com essa área aqui. Se comunicam também com outras áreas, mas principalmente com essa área que a gente chama de córtex visual, que fica no lobo occipital. Os lobos do encéfalo recebem nome de acordo com os ossos que têm contato com esse lobo. Então aqui, por exemplo, a gente tem contato com o osso occipital. Então aqui é o lobo occipital. Já que eu comecei falando sobre os lobos cerebrais, então já vamos falar sobre eles aqui. Cada hemisfério cerebral apresenta 5 lobos cerebrais. São eles 4 mais na substância, na face dorsal e lateral, e 1 na face ventral, ou seja, na base do cérebro. Então aqui a gente consegue ver de caudal para rostral o lobo occipital, que eu já falei para vocês, lobo occipital, aqui o lobo parietal, e essa região é o lobo frontal. Lateralmente, a gente vai ter o lobo temporal. Então, vou repetir aqui. Lobo occipital, lobo parietal, lobo frontal. E lateralmente, o lobo temporal. Na base do encéfalo, a gente tem esse grande lobo aqui, ó, que é o lobo piriforme. Aqui um lobo piriforme no hemisfério direito e um lobo piriforme no hemisfério esquerdo. Com exceção do lobo piriforme, que ele é bem delimitado por uns sulcos que são constantes nas espécies, aqui eu estou com um cão, os demais lobos não apresentam uma delimitação muito clara. Por isso que eu falo para vocês que aqui é o occipital, aqui é o parietal. A gente não consegue ver uma delimitação exatamente clara, demarcando aonde termina o occipital e aonde começa o parietal. Aonde termina o parietal e aonde começa o frontal. E aonde termina o occipital, parietal e frontal e começa o lobo temporal. A gente não consegue ver isso com muita clareza como a gente vê nos humanos. Nos humanos, a gente tem um padrão de sulcos e giros muito claro e a gente consegue falar exatamente aonde um lobo começa e aonde um lobo termina. Nos demais animais, não existe esse padrão muito claro correspondente aos lobos. Então, a gente fala que essa é a região de um lobo, região do outro, região do outro. Eu não vou saber delimitar ao certo aonde começa um e aonde termina outro, diferente do que a gente vê nos humanos, com exceção do lobo piriforme, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que ele é bem delimitado por um padrão de sulcos
presentes em todas as espécies, em todos os indivíduos. Então a gente consegue delimitar bem. Os lobos occipital, parietal, frontal e temporal correspondem ao que a gente chama de neocórtex, porque filogeneticamente, ou seja, de acordo com a evolução das espécies, esses lobos, occipital, parietal, frontal e temporal, eles são lobos mais novos. O que significa isso? Significa que os animais mais evoluídos filogeneticamente ou mais recentes apresentam esses lobos. Já o lobo piriforme é um lobo mais arcaico, é um lobo já presente nos animais menos evoluídos, ok? Então, para vocês entenderem como essas áreas são mapeadas de acordo com a sua função, o lobo temporal, por exemplo, que é essa região mais lateral, o lobo temporal apresenta 2 giros. A gente chama de giro sagital, que é esse pequenininho aqui, giro sagital. E esse mais externo aqui, ó, abraçando o giro sagital, a gente chama de giro ectosagital. Ecto vem de fora. Então, giro sagital e giro ectosagital. Em alguns livros vocês podem encontrar com o nome de giro silviano e giro ectosilviano. Os termos silviano e ectosilviano, na verdade, são epônimos, vêm do nome da pessoa que descreveu esses giros. Em alguns livros com tradução ou livros em inglês, a gente vai encontrar com o nome de ectosilviano e silviano. Em português, o nome correto é giro sagital e giro ectosagital. Então, nesses giros sagital e ectosagital, a gente tem corpos celulares de neurônios que fazem sinapse com a parte da cóclea, lá na orelha interna, onde vai receber os estímulos auditivos. Então, o lobo temporal, ele é um dos grandes responsáveis por codificar, na verdade, mais do que o lobo temporal. Esses 2 giros aqui, ó, são os grandes responsáveis por decodificar os sinais auditivos e fazer com que a gente compreenda de fato o que a gente está ouvindo. Então não basta a gente ter orelha para a gente ouvir. A gente tem que pegar esses sinais que a orelha envia, os neurônios que estão ali na orelha interna, envia para a região do sistema nervoso central e decodificar esses sinais, porque eles vêm com uma forma de sinapse, de sinais eletroquímicos, e a gente precisa interpretar esses sinais para a gente entender o que está sendo dito. Então, os giros silviano e ectosilviano, ou em português, o giro sagital e ectosagital, eles possuem neurônios que vão receber esse sinal auditivo. Por isso que a gente fala que aqui é uma área auditiva primária, porque os neurônios vão fazer sinapse, os que estão ali na cóclea, da região do sistema auditivo, vão fazer sinapse com os neurônios que estão nessa região, e essa região então vai interpretar, vai reconhecer os sinais auditivos. Então aqui a gente chama de área auditiva primária. Fica aqui no lobo temporal. Outra estrutura que a gente consegue identificar bem nesses animais, que segue um certo padrão, é esse sulco aqui, ó. Esse sulco nos mamíferos, não, desculpa, nos primatas, incluindo os humanos, a gente chama de sulco central. Nos outros mamíferos não primatas, a gente chama de sulco cruzado. Esse sulco cruzado tem um giro rostral e um giro caudal. Esse giro rostral aqui, ó, a gente chama de giro pré-cruzado. E esse giro mais caudal ao sulco cruzado, a gente chama de giro pós-cruzado. Então, na ordem aqui, vou falar giro cruzado, giro pré-cruzado, sulco cruzado, giro pós-cruzado. Esse giro pós-cruzado, ele é contínuo com o giro pré-cruzado. E eles são divididos aqui por um sulco, que é o sulco cruzado. A gente vai encontrar isso tanto no antímero esquerdo quanto no antímero direito. Olha aqui, giro pós-cruzado, sulco cruzado, giro pré-cruzado. Tudo isso aqui faz parte do lobo frontal. O lobo frontal, ele é muito relacionado com o comportamento dos animais. Então, às vezes a gente vê uma lesão no lobo frontal e vê animais com
depressão, animais com características muito agressivas, alguns distúrbios comportamentais a gente vê em lesões nessa região, em tumores nessa região. Além disso, a gente tem aqui áreas muito importantes desse suco pré e do suco pós-cruzado, que é a área motora e a área sensitiva. Então, se eu tiver uma lesão nesse giro aqui, que é o giro pré-cruzado, eu vou ter uma lesão motora. Significa que esse giro aqui, ele controla toda a parte motora do antímero contralateral. O que significa isso? Aqui eu estou no hemisfério esquerdo do meu encéfalo. Esse girozinho aqui, que é o giro pré-cruzado, eu acho que eu falei central agora há pouco, né? É o giro pré-cruzado, ele coordena, ele começa a parte motora, inicia o movimento, manda o músculo se movimentar de toda a região do antímero direito do corpo. Eu vou repetir. Aqui a gente está no lobo, aqui a gente está no hemisfério cerebral esquerdo, ele controla a parte motora do corpo no antímero direito. A gente chama isso de contralateral, porque existe o que a gente chama de decussação. As fibras que são emitidas pelos corpos celulares nessa região, elas cruzam o antímero e vão para o lado oposto do corpo. Por isso que às vezes a gente tem um acidente vascular encefálico, ou aqui a gente pode falar de acidente vascular cerebral, porque aqui é cérebro, no antímero esquerdo, e a gente tem uma paralisia do nosso corpo no antímero direito, porque essas fibras elas se cruzam aqui na região do tronco encefálico, depois a gente vai ver, elas se cruzam e vão para o lado oposto. Então, se eu tenho uma lesão nessa parte motora, eu vou ter uma consequência no meu antímero oposto do corpo. Já esse giro aqui, que é o giro pós-cruzado, giro pré-cruzado, sulco cruzado, giro pós-cruzado. Já esse giro aqui, que é o giro pós-cruzado, ele é responsável pela área sensitiva. É o córtex sensitivo primário que a gente chama. Essa parte sensitiva significa que cada regiãozinha desse córtex é responsável por uma área do meu corpo contralateral, do antímero contralateral. Então, se eu sinto aqui na minha mão, eu sinto dor aqui ao alfinetar meu dedo, significa que tem uma areazinha nesse córtex relacionado com essa partezinha aqui do meu dedo, literalmente. Então pode ser que eu lesione uma regiãozinha do córtex aqui que seja responsável pela área sensitiva do meu cotovelo. Então ali eu vou parar de receber sinais sensitivos no meu cotovelo. Simples assim. Eu tenho uma área aqui responsável pela área sensitiva da língua, responsável pela área sensitiva da minha face, responsável pela área sensitiva do meu joelho, do meu pé, da minha boca, de todas as regiões do meu corpo, no antímero contralateral, ou seja, no antímero oposto. Tudo bem? Então, esse daqui é o sulco cruzado, giro pré-cruzado, giro pós-cruzado. A função do giro pré-cruzado é fazer a parte motora, envio de estímulos motores. A função do giro pós-cruzado, aqui é pré-cruzado, não sei se eu falei ao contrário, pré-cruzado, e a função do giro pós-cruzado é fazer a recepção, ou seja, ali chegam fibras aferentes, vão fazer a recepção dos sentidos, dos sinais. Tato, dor, alguns impulsos relacionados com as sensações do nosso corpo inteiro, sendo no antímero contralateral. Tudo isso daqui que eu falei, ele se encontra no lobo frontal. O lobo frontal também está muito relacionado com as convulsões, crises convulsivas. Então, se eu tiver uma lesão nessa região, um tumor nessa região, eu posso ter uma crise convulsiva. Então, as convulsões são relacionadas com o lobo frontal, com essa região aqui. Se o animal tem muita convulsão, a gente pode fazer uma ressonância magnética para observar alguma lesão nessa região. É óbvio que não necessariamente vai ter uma lesão, pode ser uma convulsão tóxica,
pode ser por outro motivo, por febre, mas lesões nessa região podem gerar convulsões. Aqui também está muito relacionado com a atenção. Então, indivíduos que têm distúrbio de déficit de atenção, a gente vê muito isso em humanos, distúrbio de déficit de atenção, tomam um remédio, Ritalina, por exemplo, que ativam essa região do lobo frontal, porque o lobo frontal está muito relacionado com a atenção. Então, existem remédios que atuam nessa região específica do lobo frontal, fazendo com que o indivíduo fique mais atento, ele fique mais focado em algum trabalho. Então, parte comportamental está muito relacionada com o lobo frontal, assim como a parte motora e a parte sensitiva. Agora, aqui na região do lobo parietal, então a gente já falou do frontal, que é essa região mais rostral do nosso encéfalo. A gente já falou do temporal, muito envolvido com a audição. E agora a gente vai falar do parietal e imediatamente depois a gente vai falar do occipital. O lobo parietal, que é essa região aqui, ela tem as funções que se confundem um pouco com as funções do lobo frontal, do lobo temporal e do lobo occipital, porque é uma área de transição. Ele é representado esse lobo ele é representado principalmente por 3 giros bem famosos. Então, no lobo parietal a gente vai ver o giro endomarginal, que é esse giro aqui, o giro marginal, que é esse daqui, e o giro ectomarginal. Então aqui a gente consegue ver muito bem os 3 giros, ó, um coladinho no outro. Giro endomarginal com sulco endomarginal. Giro marginal com sulco marginal. E o giro ectomarginal. Então, endomarginal, marginal, ectomarginal. Na verdade, é a porção mais rostral deles, porque a porção mais caudal, ou seja, o giro endomarginal, o giro marginal e a porção caudal do giro ectomarginal, em conjunto com o giro que está escondidinho aqui, que é o giro occipital, compõe o lobo occipital. Então vamos repetir aqui. O lobo parietal, ele é formado pela porção mais rostral dos giros endomarginal, giro marginal e giro ectomarginal. Já o lobo occipital é formado pelas porções mais caudais do giro endomarginal, giro marginal, giro ectomarginal e por um outro giro que está aqui no interior, na verdade na face medial, que é o giro occipital. Então tudo isso aqui é giro occipital. Se eu se eu tiver uma lesão nessa região do meu lobo occipital, eu posso ter o que a gente chama de cegueira central ou cegueira neurológica. O que é essa cegueira? Apesar do olho estar funcionando perfeitamente, todas as estruturas do olho estarem perfeitas, o indivíduo não consegue enxergar ou interpretar o que ele está vendo. Ele não consegue, ele está olhando, mas ele não está enxergando. Entenderam o que eu estou falando? Ele está vendo uma caneta, mas ele não consegue interpretar que aquilo é uma caneta. Ele não consegue ter a percepção de que aquilo é uma caneta. Quem faz isso é o lobo occipital. Então muitas pessoas ficam cegas após algum acidente, onde ela bate a cabeça na parte caudal da cabeça, nos humanos, né, na parte posterior, e aqui tem alguma lesão e a pessoa fica cega. Só que ao fazer um exame de vista, ele tem o olho completamente perfeito, não tem problema nenhum. Então, repetindo aqui, sulco cruzado, giro pré-cruzado, giro pós-cruzado. Giro endomarginal, giro marginal, giro ectomarginal, ok? Aqui a gente tem o lobo frontal, aqui a gente tem o lobo parietal e aqui a gente tem o lobo occipital. A gente tem ainda o lobo temporal, que é esse aqui na lateral, e o lobo temporal, ele é formado, ele está envolvido, na verdade, pelas recepções, pelas terminações do sistema auditivo.
onde a gente tem aqui um giro e outro giro. Esse giro menorzinho aqui é o giro sagital e esse giro maior aqui é o giro ectossagital. O giro ectossagital, ele faz fronteira com o giro suprasilviano. Então a gente já falou dos lobos frontal, temporal, parietal e occipital, e agora falta só o lobo que a gente só vê aqui na superfície ventral do encéfalo, que é o lobo piriforme. Piriforme. Piri significa pera. Forme significa forma. Então ele tem formato de pera, por isso que recebeu esse nome. O lobo piriforme é um dos mais delimitados, onde a gente consegue ver bem a delimitação dele através desse sulco. Então o lobo piriforme ele é formado por dois giros. O giro para-hipocampal, que é esse giro aqui, giro para-hipocampal, e o giro olfatório lateral, que é esse giro aqui. Então eu vou repetir. O lobo piriforme, ele é exatamente onde eu estou marcando aqui com a pinça. Isso daqui. Aqui já é bulbo olfatório. Isso aqui é bulbo olfatório. Ok? Não faz parte do lobo piriforme. É um prolongamento dele. Aqui é bulbo olfatório. O lobo piriforme, ele é formado por essa grande massa globosa aqui, em formato de bola, bem circundada. Esse aqui é o lobo, é o giro para-hipocampal. E a gente tem esse giro aqui mais lateral, que é chamado de giro olfatório lateral. Tanto o giro olfatório lateral quanto o giro para-hipocampal, eles estão relacionados com o bulbo olfatório, rostralmente, e estão relacionados, como o próprio nome diz, com a parte olfatória. Então aqui é responsável por receber os sinais vindos do bulbo olfatório, ou seja, os sinais olfativos, os sinais olfatórios são enviados tanto para o giro para-hipocampal quanto para o giro olfatório lateral. Então, se eu tiver uma lesão nessa região, eu vou ter problema para sentir o cheiro das estruturas. Então, a informação olfatória ela é traduzida nessa região do lobo piriforme. Recebe esse nome porque tem formato de pera. Então, a gente tem um lobo piriforme aqui no hemisfério esquerdo e um lobo piriforme aqui no hemisfério direito. Aqui está um pouco esmagado, a gente não consegue ver tão perfeitamente. Vamos ver em outra peça. Aqui, ó. Aqui a gente já vê melhor, ó. Lobo piriforme e aqui o lobo piriforme. Ok? Aqui entre os dois lobos piriformes, a gente tem essas estruturas aqui que depois a gente vai dar nome. Isso aqui é relacionado com a hipófise, que está logo mais ventral aqui, ó, que foi removida nessa peça. Então aqui a gente tem o lobo, aqui a gente tem o giro para-hipocampal e aqui o giro olfatório lateral. Agora, para a gente falar das comissuras cerebrais, que são basicamente 3, eu já tinha comentado de 2, né? Eu já falei do corpo caloso e falei um pouquinho da comissura rostral, mas existe também a comissura caudal. Eu vou falar sobre cada uma delas um pouquinho. A maior delas, com certeza, é o corpo caloso. Vamos lembrar, independente se é corpo caloso, comissura rostral ou caudal, a base, o conceito de comissura é o mesmo. A gente já viu isso nas primeiras aulas de introdução. Comissura nada mais é do que uma passagem de fibras do hemisfério cerebral direito em direção a uma área correspondente do hemisfério cerebral esquerdo e vice-versa, do esquerdo para o direito e do direito para o esquerdo. Isso é comissura, ou seja, atravessa o plano sagital mediano. A maior das comissuras é o corpo caloso. Deixa eu contar para vocês uma história e depois vocês vão entender qual é a importância do corpo caloso, principalmente, que é o que a gente vai falar agora. O encéfalo, apesar dele ser visivelmente simétrico, ou seja, a olho nu ele é simétrico do lado direito e do lado esquerdo, esse lado é igual a esse é igual a esse é igual a esse, funcionalmente o encéfalo não é simétrico. Existem algumas áreas que são mais desenvolvidas aqui no hemisfério esquerdo e existem algumas áreas que são mais ou menos desenvolvidas no hemisfério direito. Por exemplo, a área da linguagem, principalmente a linguagem falada, ela é mais desenvolvida no hemisfério esquerdo do animal. É uma área chamada de área de Wernicke. Apesar de eu falar animal aqui, essa área da linguagem ela é muito desenvolvida e muito estudada, principalmente em primatas. Então, o exemplo que eu vou dar vai ser em humanos.
Então a gente tem uma área da linguagem bem desenvolvida aqui no hemisfério esquerdo. E lembrem que existe o que a gente chama de comissura. O que é comissura? Ela pega informações do hemisfério esquerdo e passa para o direito. Pega do direito e passa para o esquerdo. O hemisfério esquerdo controla, ele tem uma decussação, as fibras se decussam, ou seja, vão para o lado oposto e controla o lado direito do corpo. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. Se eu tenho a parte de linguagem desenvolvida do lado esquerdo, grave essa informação agora. Peraí, vou interromper o que eu acabei de falar e vou dar um exemplo para vocês entenderem onde que eu quero chegar. A parte da linguagem, a área de Wernicke, ela fica situada no lado esquerdo do hemisfério cerebral. Do lado direito, ela não é predominante. Ela é predominante só do lado esquerdo. Então significa, e a gente já sabe o que é a decussação. Significa que as fibras da direita vão para a esquerda, as fibras da esquerda vão para a direita. Com isso, com essa base que você já tem, vou dar um exemplo. Se eu pegar... Existem alguns problemas de nascença que o indivíduo nasce com o que a gente chama de agenesia do corpo caloso. O que é a agenesia do corpo caloso? É o corpo caloso não se desenvolveu. Então não existe essa comissura chamada corpo caloso que transfere informações do hemisfério de um lado para o hemisfério do outro lado. Chama agenesia do corpo caloso. Isso a gente encontra em alguns humanos. Da mesma forma, existem algumas cirurgias terapêuticas, principalmente indivíduos, às vezes, que têm muita convulsão, mas algumas convulsões bem específicas, que a gente tem que fazer a secção do corpo caloso. Ou seja, a gente corta esse corpo caloso e interrompe a comunicação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. O indivíduo não morre por causa disso. O hemisfério direito simplesmente para de se comunicar com o hemisfério esquerdo. Com isso em mente, eu pego um indivíduo que tem a agenesia do corpo caloso, coloco na mão esquerda do indivíduo, aqui ó, na mão esquerda, eu coloco uma pinça. Ou uma caneta, um objeto bem conhecido da pessoa, uma tesoura, por exemplo. Coloco uma pinça e a pessoa está com o olho fechado. Eu falo para a pessoa, me descreve o que tem na sua mão esquerda. No indivíduo saudável, a mão esquerda do indivíduo está aqui, ó. A mão esquerda do indivíduo está aqui. No indivíduo saudável, a informação ia passar da mão esquerda para a medula, ia subir e ia chegar no hemisfério cerebral direito. Se eu pedir para a pessoa me descrever, ela precisa usar a linguagem. Para usar a linguagem, é estimulado uma área do hemisfério cerebral esquerdo, que está aqui, ó, que é a área da linguagem, a área de Wernicke. Então, essa pessoa saudável recebe a informação aqui da pinça, na mão esquerda. Essa informação segue para a área sensitiva, aqui, ó, segue para a área sensitiva, mais especificamente aqui, no pós-cruzado. Essa pessoa percebe que é uma tesoura ou uma pinça na mão dela. Essa informação, então, passa através do corpo caloso, que é através de uma comissura, para o hemisfério da esquerda, para a mesma área sensitiva, e, por sua vez, passa para a área da linguagem, que está aqui no hemisfério da esquerda. Então, eu falo para a pessoa, por favor, descreva, com o olho fechado, descreva qual objeto que tem na sua mão esquerda. A mão esquerda, o objeto está aqui. Veio para a direita, porque tem o que a gente chama de decussação, veio para a direita, passou para a esquerda, e o indivíduo descreve, ó, na minha mão eu tenho uma tesoura. Ponto. Isso é um indivíduo saudável. Se o indivíduo pegar o objeto com a mão direita, o indivíduo saudável, significa que a mão direita está aqui. O indivíduo pegou com a mão direita, as informações decussaram, ou seja, trocaram de lado, veio aqui para o hemisfério da esquerda, aqui no giro pós-cruzado, que é a parte sensitiva. Desse giro pós-cruzado, envia direto para a área de linguagem e o indivíduo vai falar, eu tenho uma tesoura na minha mão. Ponto. Isso é um indivíduo saudável. Agora vamos pensar no indivíduo que tem problema, o indivíduo que tem a agenesia do corpo caloso. Se eu coloco um objeto na mão direita,
direita do indivíduo, ele está de olho fechado, eu vou falar para o indivíduo, me descreva o objeto que tem na sua mão direita. O indivíduo vai saber que ele sabe que ele tem uma pinça, só que ele precisa descrever, ou seja, precisa se comunicar comigo. Precisa falar, olha, eu tenho uma pinça ou uma tesoura na minha mão. Então essa informação vai subir, vai decussar para o hemisfério contralateral, ou seja, a mão direita vai decussar para o hemisfério esquerdo. Ele vai perceber que ele tem uma tesoura, uma pinça, através desse giro pós-central, vai sentir o tato, vai perceber. A informação vai ser passada então para a área de Wernicke, que é aqui na lateral, e ele vai falar, André, eu tenho uma pinça na minha mão, ou eu tenho uma tesoura na minha mão. Beleza. O indivíduo com a agenesia cerebral, a agenesia do corpo caloso. Agora, e se eu colocar na mão esquerda desse indivíduo? Olha que interessante isso. Se eu colocar essa pinça na mão esquerda do indivíduo, essa informação vai chegar aonde? Vai decussar e vai chegar no hemisfério direito, porque tem essa troca, essa decussação. Vai chegar no hemisfério direito. Aqui, mais especificamente, nesse giro pós-central. Ele vai sentir o tato, vai perceber nesse giro pós-central que ele tem uma tesoura. Só que eu vou falar, ou uma pinça, eu vou falar para ele, fulano de tal, descreva qual objeto você tem na sua mão da esquerda. Escreva qual objeto você tem. A informação, então, tinha que passar daqui para o antímero oposto até chegar na área da comunicação. Só que se ele não tem corpo caloso, a informação não vai passar. Ele não tem a comissura, ele não tem o corpo caloso, a informação não vai passar para o outro lado. Então, o indivíduo que tem a agenesia do corpo caloso, ou uma lesão no corpo caloso, você vai dar um objeto para ele na mão esquerda do indivíduo e vai falar qual objeto você tem na mão. Ele sabe que ele tem uma tesoura. Ele tem a percepção de que ele tem uma tesoura. Só quando você pedir para ele comunicar para você qual objeto que é, ele não consegue falar para você. Por que ele não consegue falar? Porque ele sabe que ele tem uma tesoura, porque esse saber que ele tem uma tesoura veio direto aqui no hemisfério da direita, só que ele não consegue comunicar, porque a comunicação oral, a comunicação verbal, se dá aqui no hemisfério da esquerda. Então o indivíduo sabe que ele tem uma tesoura. Ele sabe para que essa tesoura serve. Se você pedir para ele usar essa tesoura, ele vai usar essa tesoura. Só que ele não vai saber falar para você o que é. Se ele passar esse objeto para a mão oposta, ele vai falar, eu tenho uma tesoura. Aí ele passa para eles aqui, ele não sabe mais o que ele tem. Quer dizer, ele sabe porque agora ele já está consciente. Mas, a princípio, ele não conseguiria se comunicar com você falando que objeto que ele tem. Então, essa é a importância de uma comissura. A importância da comissura é fazer com que a informação passe de um antímero para o outro antímero. Então, a gente falou aqui do corpo caloso. Calo, é duro. Então, o corpo caloso é uma estrutura enrijecida, uma estrutura dura. No córtex sagital mediano, eu tenho isso daqui, ó. O corpo caloso é essa estrutura aqui. Significa que no indivíduo, se eu abrir entre os dois hemisférios cerebrais, eu bato no corpo caloso. O corpo caloso é uma manta que faz assim, ó, comunica o hemisfério da direita com o hemisfério da esquerda. Aqui o corpo caloso está cortado. Isso daqui que eu estou mostrando é o corpo caloso. A gente divide o corpo caloso em 3 partes principais. A gente divide ele em uma parte que a gente chama de joelho do corpo caloso. A gente divide ele em uma parte que chama de corpo do corpo caloso. E uma outra parte que chama splenium. Splenium do corpo caloso. Então o corpo caloso tem uma porção chamada joelho, uma porção chamada corpo e uma porção chamada splenium. A porção do joelho do corpo caloso é essa dobra mais rostral do corpo caloso. Essa dobra mais rostral, ela faz o papel de comissura, ou seja, ela transfere a informação do lobo frontal de um antímero até o lobo frontal do outro antímero. Então, se eu tiver uma lesão na parte rostral do corpo caloso, ou seja, no joelho do corpo caloso, eu vou ter dificuldade para transferir informação do meu lobo frontal de um antímero
até o lobo frontal do antímero oposto. A parte do esplênio do corpo caloso, que é essa parte mais caudal aqui do corpo caloso, ela transfere informação do lobo occipital de um antímero até o lobo occipital do outro antímero. Então, aqui a gente tem a gente tem o giro occipital e todo o lobo occipital aqui enviando estímulos também para o lado contralateral. Quando a gente olha, enxerga com o olho da esquerda, a gente vai ver que essa informação vai decussar e vem para esse lado. E ele envia os estímulos também para o lado direito, ok? Porque faz parte da interpretação desse estímulo visual. Esse estímulo do lobo occipital passando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, essa passagem é feita através dos axônios que passam aqui na região do esplênio do corpo caloso. Se eu tenho uma lesão no esplênio do corpo caloso, significa que eu não tenho mais a comunicação do lobo occipital do lado direito com o lobo occipital do lado esquerdo. Eu não envio mais informação de um lobo para o outro. Então eu falei aqui do joelho, que envia informações, transfere informações do lobo frontal, do esplênio, que transfere informações do lobo occipital, e o corpo, que transfere informações de todo o restante do encéfalo. Então, todo o restante do encéfalo, parietal, temporal, uma partezinha ainda aqui do occipital e uma partezinha ainda do frontal é passada pela região do corpo caloso. O lobo frontal pelo joelho e o lobo occipital pelo esplênio do corpo caloso. Essa daqui é a comissura, é a maior comissura que a gente tem no nosso encéfalo, é o corpo caloso. A gente consegue ver aqui ainda duas comissuras, uma rostral, que é essa daqui, e uma caudal, que aqui não dá para ver, não dá para descrever tão bem, porque já foi destruída. Mas ela fica imediatamente rostral ao colículo rostral, que é esse daqui, e um pouquinho caudal pineal, que está aqui. Então, a comissura caudal ficaria nessa região aqui. E aqui a gente vê a comissura rostral. Vamos falar sobre cada uma delas. A comissura rostral, que é essa partezinha aqui, ela transfere informação, é uma comissura, ou seja, são axônios que atravessam do hemisfério da direita para o hemisfério da esquerda e vice-versa. A comissura rostral, que é essa daqui, ela transfere informação principalmente relacionada ao bulbo olfatório, a parte olfatória que está aqui, ó, lobo piriforme, bulbo olfatório. Transfere informação de um antímero para o outro, através informação olfatória, através dessa comissura rostral. Já essa comissura caudal, que aqui eu não consigo mostrar tão bem, mas ela fica exatamente nessa regiãozinha aqui. Aqui é pineal, aqui é pineal, aqui é o tálamo, aqui é o hipotálamo, aqui já é mesencéfalo. A gente viu o aqueduto mesencefálico, aqui é o colículo rostral e aqui atrás a gente vê o colículo caudal. Cranial, colículo rostral, a gente vê essa comissura caudal. A comissura caudal, ela passa informação dessa região do mesencéfalo para a mesma região do mesencéfalo contralateral. Então, uma das grandes importâncias na nossa rotina clínica é porque ela transfere informação do reflexo pupilar. Então, quando a gente coloca uma luz no olho do indivíduo, no olho direito do indivíduo, o olho esquerdo, às vezes, tem um reflexo cruzado. Esse reflexo cruzado, ele é passado através dessa comissura caudal. Então, as três principais comissuras que a gente encontra aqui. Corpo caloso, envolvido na transferência de praticamente informação de praticamente o córtex inteiro. A comissura rostral, envolvido na transferência de informação daqui da parte olfatória. E a comissura caudal, então comissura rostral e a comissura caudal, passando informação relacionada com a visão, com o reflexo pupilar e informações dessa região do mesencéfalo para o antímero contralateral. Por isso que a gente chama de comissura.
Gente, olha só que interessante isso daqui. Eu não mostrei para vocês antes porque eu não tinha essa peça, eu acabei de conseguir. Mas aqui a gente consegue ver claramente um encéfalo de um cão. Vocês conseguem ver que tem uma coloração esbranquiçada e uma coloração azul. Isso aqui é um corante que a gente chama de coloração de Mulligan. A coloração de Mulligan, ela cora com azul tudo que tem corpo de neurônio, ou seja, corpo celular de neurônio, e cora em branco, na verdade ele não cora, né, fica branco, tudo que é axônio. Então onde tem baía de mielina, está corado em branco. E essa peça é bem interessante porque aqui são cortes transversais, é exatamente igual a esse corte aqui, ó. Tudo bem? É exatamente igual a esse corte que vocês estavam vendo, só que aqui a gente consegue ver todo o córtex corado em azul. Então tudo isso aqui é córtex cerebral. Todo o córtex corado em azul e uma boa parte das fibras, ou seja, dos axônios corados em branco ou não corados, né? Aqui, por exemplo, dá para ver até que o azul corou demais. Eu estou vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver porque tem um pouco de brilho, mas aqui tem um pouco mais de axônio que foi corado em excesso, que dá para ver aqui porque está muito claro. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. Mas o que é bem interessante aqui é porque a informação chega aqui no córtex, ou ela sai do córtex, e ela segue dois caminhos, basicamente. Que é esse caminho aqui, ó. Ou ela vem em direção ao corpo caloso, que está aqui, ó. Vamos ver qual peça está mostrando melhor. Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que está mostrando melhor o corpo caloso. Então a informação vem em direção ao corpo caloso e vai em direção ao hemisfério contralateral. Ou ela desce por aqui, ó, ventralmente, através dessa coluna de axônios, que a gente chama de cápsula interna. Ó, tudo isso que eu estou tocando aqui é cápsula interna. Então a informação que passa por aqui pelo córtex, ela converge, ou seja, aqui tem vários corpos celulares e cada corpo celular tem um axônio, porque a estrutura de um neurônio é assim. Então tem um axônio que vem por aqui. Aqui forma uma coleção de axônios, por isso que a gente vê essa coloração esbranquiçada. Alguns axônios vão para ventral, em direção ao tálamo, em direção a alguns núcleos, em direção às outras estruturas do tronco encefálico, e outra parte dos axônios vão em direção ao corpo caloso, que está aqui, ó. Esse aqui é o ventrículo lateral, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, que está fazendo menos reflexo. Esse aqui é o ventrículo lateral, ó. Essa cavidade aqui é o ventrículo lateral. E essa estrutura aqui, um pouco mais esbranquiçada, é o corpo caloso. Essa estrutura aqui é a cápsula interna. Então, tudo que está em azul é corpo celular, ou seja, substância cinzenta. E tudo que está em branco é axônio, ou seja, substância branca. Aqui é o corpo caloso e aqui a cápsula interna. Essa peça está muito bonita. E a gente consegue ver aqui também que tem algumas áreas esbranquiçadas aqui, esbranquiçadas não, azuladas nessa região aqui. Tem um pouco de área isolada nessa região aqui, circundada, porque não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas tem uma área um pouco azulada nessa região que é circundada por substância branca. Essa área azulada aqui é o núcleo da base. A gente tem vários núcleos nessa região. Lembrando, o que é núcleo? É um conjunto, uma coleção de corpos celulares, ou seja, substância cinzenta. A gente vai ver corado em azul. Então, é uma coleção de corpos celulares circundada por substância branca. Aqui eu estou vendo substância branca, aqui eu estou vendo uma coleção de corpos celulares e aqui eu estou vendo substância branca de novo. Não sei se no vídeo dá para ver. Deixa eu passar a mão assim para ver se tira um pouco do brilho, mas eu acho que não, né? Deixa eu fazer uma sombra aqui. Não está ajudando muito, não tem problema. O que interessa é que aqui a gente tem núcleos da base. Aqui é a base do encéfalo e aqui a gente tem núcleos dessa região da base. A gente tem o núcleo caudado, a gente tem o putamen, a gente tem corpo estriado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Interessante essa peça, né? Então, dando continuidade aos derivados do telencéfalo, lembrando que a gente já falou sobre o córtex cerebral, a gente vai falar agora sobre rinencéfalo e depois sobre os núcleos da base. Com isso, a gente termina os derivados do telencéfalo,
que estão envolvidos, na verdade, constituem ali o hemisfério cerebral. E depois a gente vai falar dos derivados do diencéfalo, tálamo, hipotálamo e epitálamo. Os derivados do telencéfalo mais os derivados do diencéfalo constituem o que a gente chama de cérebro, ok? Então a gente está falando cada uma das estruturas que compõem o cérebro. Para a gente falar de rinencéfalo, a gente tem que fazer uma revisão aqui, lembrar quando a gente falou de lobo piriforme. Então, o lobo piriforme, deixa eu afastar esse aqui é o oncloencéfalo, é de um equino. O lobo piriforme, ele é constituído por essa região aqui, que é o giro para-hipocampal, e mais o giro olfatório lateral, que é essa pequena partezinha aqui. Ele não vai até rostral, não. É só essa pequena partezinha. E por que a gente tem que lembrar do lobo piriforme? Porque o lobo piriforme é a parte do córtex onde interpreta o olfato, ou seja, os receptores olfativos enviam, os receptores olfativos que estão nessa região enviam neurônios para o lobo piriforme. Toda essa região aqui, ó, toda essa região, incluindo o lobo piriforme e os receptores olfativos que estão aqui, é o que a gente chama de rinencéfalo. Então, vamos olhar uma M-cabeça para a gente entender melhor qual é a relação da parte nasal com o encéfalo. Aqui é o M-cabeça de um cão, vou virar aqui lateralmente, ó. Aqui a gente está vendo um cão, aqui o olho dele, a cavidade oral e aqui a narina do cão. Então a gente vai ver uma vista medial. Aqui numa vista medial, a gente consegue observar, a cavidade nasal dele, aqui o septo nasal, que divide as duas cavidades nasais. Se eu remover esse septo nasal, a gente vai encontrar o que a gente chama de conchas nasais. Aqui no interior, a gente tem conchas nasais. Aqui, ó, um pedacinho da concha nasal saindo. Daqui é uma concha nasal. As conchas nasais são estruturas em formato de turbilhonadas, que a gente fala, que são ossos revestidos por mucosa. E essa mucosa tem relação com o aquecimento do ar, umidificação do ar. E a parte mais caudal dessas conchas, onde a gente tem as conchas etimoidais, relacionado com o osso etimoidal, ela que apresenta a maior quantidade de receptores olfativos ou receptores olfatórios. Vamos lembrar então, vamos ver aqui qual é a relação da cavidade nasal com o encéfalo. Então aqui a gente tem o encéfalo, olha aqui, tudo aqui o encéfalo, aqui o cerebelo e aqui o tronco encefálico. Aqui uma região do diencéfalo, só que está um pouco destruído, aqui o corpo caloso e aqui o córtex cerebral, constituindo então o hemisfério cerebral. Essa região mais rostral do encéfalo, essa bolinha aqui, é o bulbo olfatório. O que é o bulbo olfatório? É essa parte, vou mostrar aqui no encéfalo, voltando aqui, ó, essa parte mais rostral que fica relativamente solta, ó. Isso aqui, essa estrutura onde eu estou segurando, é o bulbo olfatório. É o bulbo olfatório que recebe os neurônios que vêm daqui da cavidade nasal. Então a gente tem conchas nasais. Essas conchas nasais mais caudais, que a gente chama de conchas etimoidais, são revestidas por mucosa, e nessa mucosa tem muitos receptores olfativos. Os receptores nada mais são do que os dendritos de neurônios bipolares relacionados com a parte olfatória, a parte de sentir o cheiro. Então a gente tem aqui dendritos de neurônios que compõem os receptores olfatórios dentro da cavidade nasal. Esses neurônios, então, seguem caudalmente, perfuram esse osso aqui, perfuram numa região que a gente chama de placa cribriforme. Cribriforme é porque parece uma peneira. Se a gente olhar num crânio cortado e seco, a gente vai ver que tem vários orifíciozinhos nesse osso. A gente chama de placa cribriforme do osso etimoide. Esse osso aqui é o osso etimoide. Então, os neurônios, os neurônios perfuram essa placa cribriforme e vão fazer sinapse aqui na região do bulbo olfatório. Então, mais ou menos aqui na placa cribriforme é onde a gente vê o corpo celular do neurônio.
é um neurônio do tipo bipolar, onde os axônios estão o dendrito está rostralmente e o axônio caudalmente, seguindo em direção a essa estrutura aqui, que é o bulbo olfatório. Aqui no bulbo olfatório, esses neurônios vão fazer sinapse com alguns interneurônios, vários interneurônios, na verdade. Esses interneurônios, então, seguem em direção ao lobo piriforme. Então, vamos voltar aqui e olhar o encéfalo. A gente pode olhar esse daqui ou pode olhar esse daqui, tanto faz. Os dois vão apresentar as mesmas estruturas. Aqui a gente vê o bulbo olfatório, ó. Esse aqui é de um cão, e aqui a gente vê o bulbo olfatório de um equino. Então a cavidade nasal estava nessa região aqui, os neurônios seguem caudalmente, fazem sinapse aqui no bulbo olfatório, e no bulbo olfatório ele faz sinapse com interneurônios. Esses interneurônios seguem alguns caminhos. Eles seguem, na verdade, obrigatoriamente o caminho que a gente chama de pedúnculo olfatório. O que é o pedúnculo olfatório? É toda essa estrutura caudal ao bulbo olfatório. Então os neurônios seguem pelo pedúnculo olfatório. Só que o pedúnculo olfatório ele se bifurca, ele se divide em dois. Um aqui para lateral e um aqui para medial. É o que a gente chama de trato, vocês já sabem o que é trato, né? Trato olfatório lateral e trato olfatório medial. Vou mostrar aqui no equino. Aqui é o bulbo olfatório, essa regiãozinha. O bulbo olfatório recebe os neurônios que compõem o nervo olfatório. Então já vamos avançar um pouco a matéria aqui e falar sobre o nervo olfatório. O nervo olfatório é um conjunto de neurônios que vem lá da cavidade nasal e faz sinapse aqui no bulbo olfatório. Esse conjunto de neurônios a gente chama de nervo olfatório. O que é um nervo? É um conjunto de axônios. Então, esse conjunto de neurônios aqui nada mais é do que o nervo olfatório, que é o que a gente chama de primeiro par de nervo craniano. No crânio a gente vai ter 12 pares de nervo. O nervo olfatório é o primeiro dos pares, porque ele é o mais rostral. A gente dá esse número, essa nomenclatura de primeiro par de nervo, segundo, terceiro, de acordo com sua disposição, sempre de rostral para caudal. Então aqui a gente vai ter o bulbo olfatório e os axônios seguem caudalmente, indo em direção ao pedúnculo olfatório. Pedúnculo olfatório é formado por um trato olfatório lateral e um trato olfatório medial, ok? Então aqui a gente tem um pedúnculo que forma uma bifurcação, formando trato olfatório lateral e trato olfatório medial. Algumas fibras, ou seja, alguns axônios, seguem em direção ao trato olfatório lateral, fazendo sinapse aqui com o lobo piriforme, que é quem vai reconhecer esse cheiro, quem vai interpretar esse odor. Outras fibras seguem pelo trato olfatório medial, fazem também sinapse aqui com o lobo piriforme, e algumas fibras seguem pelo trato olfatório medial e decussam, passando aqui nessa região da comissura rostral. Lembra que eu mostrei para vocês a comissura rostral? Vamos olhar ela de novo aqui. Aqui no corte. A gente está vendo uma vista média, uma vista medial, desculpa. E aqui, ó, a gente está vendo a comissura, bem essa regiãozinha aqui, ó. Isso aqui é a comissura rostral. A gente está exatamente nessa região. O trato olfatório medial vem por aqui, passa pela comissura rostral e alcança o hemisfério oposto. Então, algumas fibras vêm pelo trato olfatório lateral, algumas fibras vêm pelo trato olfatório medial. Independente de se está vindo pelo lateral ou pelo medial, eles podem fazer sinapse com lobo piriforme. Algumas do medial seguem em direção à comissura rostral e passam para o lobo piriforme oposto. Então, eles decussam, fazendo sinapse com o lobo piriforme do hemisfério contralateral. Então, se aqui é o hemisfério direito, fazem sinapse com o hemisfério esquerdo. Então, aqui termina a parte olfatória. Toda essa região que eu falei, todos esses nomes que eu falei, constituem, então, o rinencéfalo, que é o lobo olfatório.
Porém, tem alguns autores que consideram que o rinencéfalo possui uma parte olfatória, que é essa que eu descrevi, e uma parte não olfatória. A parte não olfatória seria relacionada com a parte límbica. O que é límbico? Límbico significa a parte de sensações, de sentimentos, de parte emocional, relacionado com o emocional do indivíduo. Então, às vezes, a pessoa sente o cheiro e tem alguma emoção enraizada naquele cheiro, ou desperta alguma reação de raiva, alegria, alguma memória, porque o rinencéfalo também tem relação com algumas estruturas relacionadas com o sistema límbico, ou seja, com o sistema de emoção. Por exemplo, o hipocampo. Então, algumas fibras, ao invés de fazerem sinapse com o lobo piriforme, elas seguem, deixa eu mostrar nesse encéfalo aqui, ó. Ao invés de fazerem sinapse com o lobo piriforme, que está nessa região aqui, ó, que está nessa região aqui, elas seguem e fazem sinapse com alguns núcleos aqui da base, principalmente um núcleo em especial chamado de núcleo septal, ou núcleos septais, que na verdade é um conjunto de núcleos que fica imediatamente ventral ao joelho do corpo caloso. Aqui a gente tem o joelho do corpo do corpo caloso e esplênio do corpo caloso. Ventral ao joelho do corpo caloso, a gente tem alguns núcleos aqui chamados de núcleos septais. Esses núcleos septais, então, enviam algumas fibras que estavam passando, que estavam chegando aqui da cavidade nasal, alguns neurônios, só que ao invés de enviar para o lobo piriforme, envia para o hipocampo, que está aqui no interior, depois a gente vai ver, ele faz um giro, envia para alguns núcleos aqui dessa região, envia também para o hipotálamo e envia para o mesencéfalo, para a região do mesencéfalo, para seguir então pelo tronco encefálico. Por que algumas vias, alguns neurônios olfatórios vão para o hipocampo, para o hipotálamo e aqui para o tronco encefálico? Porque algumas fibras vão estar relacionadas com as sensações, com os sentimentos. Outras fibras, como por exemplo as que vêm para o hipotálamo e que vêm para o tronco encefálico, vão estar relacionadas com a secreção de ácido no nosso estômago, às vezes com a salivação, com o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático nada mais é do que um componente do sistema nervoso autônomo que vai controlar alguns músculos lisos, algumas glândulas e o músculo estriado cardíaco. Eles fazem, então, quando a gente sente o cheiro de um alimento, a gente começa a salivar. Quando a gente sente cheiro de alimento, a gente pode ter uma sensação boa. Quando a gente sente cheiro de alimento, o nosso estômago começa a roncar, começa a produzir ácido, nosso intestino começa a aumentar o peristaltismo. Por quê? Porque existe um componente aqui do sistema olfatório que não é interpretado somente como cheiro, mas é interpretado então como um sinal para estimular a digestão. É como se ele estivesse sentindo o cheiro de comida e a gente começa a salivar, a gente começa a produzir suco gástrico, justamente porque é um preparo daquele indivíduo para receber o alimento que ele está sentindo o cheiro. Então, só que alguns indivíduos, alguns autores consideram que essa parte límbica das emoções são parte do rinencéfalo, que seria a parte não olfatória do rinencéfalo, e outros autores consideram que não é parte do rinencéfalo, é parte de um sistema límbico isolado, que a gente não chamaria de porção não olfatória do rinencéfalo, chamaria apenas de sistema límbico. O que eu quero que vocês saibam, independente de qual teoria, ou o que a gente aceita mais ou menos, o que eu quero que vocês entendam é que quando o indivíduo sente o cheiro de alguma estrutura, esse cheiro é captado pelos dendritos, ou seja, pelos receptores olfatórios aqui na cavidade olfatória. Esses receptores, então, esses neurônios seguem em direção ao bulbo olfatório, quero que vocês saibam isso, bulbo olfatório, e faz sinapse com alguns interneurônios que seguem caudalmente pelo pedúnculo olfatório.
E o pedúnculo olfatório é dividido em trato olfatório lateral e trato olfatório medial. Do trato olfatório medial, as fibras podem fazer uma decussação pela comissura rostral e fazer sinapse, então, com o lobo piriforme, que é esse lobo aqui, ó, do hemisfério contralateral. Outras fibras vêm pelo trato olfatório lateral e fazem diretamente sinapse com o lobo piriforme. É isso que eu quero que vocês saibam, a parte olfatória do rinencéfalo, ok? O rinencéfalo, então, ele é composto pelo lobo piriforme, pelo bulbo olfatório e pelos pedúnculos, pelo pedúnculo olfatório. Pedúnculo olfatório, por sua vez, apresenta o trato olfatório lateral e trato olfatório medial. É claro que existem conexões com outras estruturas, como hipocampo, hipotálamo, tronco encefálico. Só que essa a gente vai deixar para um outro momento. Então, agora que a gente já falou de córtex cerebral, a gente já falou de rinencéfalo, vamos falar sobre os núcleos da base. Vamos pensar primeiro em interpretar o que são núcleos da base. Núcleos, a gente já viu que são conjuntos ou coleções de corpos celulares no sistema nervoso central. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa nomenclatura, porque alguns livros traduzidos chamam de gânglios da base. Gânglios da base é um termo incorreto, é um termo errado. O termo correto são núcleos da base, porque a gente considera gânglios a coleção de corpos celulares fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico. Se a gente está no sistema nervoso central, então o termo correto é núcleos da base. Tomem cuidado quando vocês lerem algum livro, gânglio da base, está errado, não está correto. A gente tem diversos núcleos da base, alguns autores consideram 5, 6, 7 núcleos da base. Alguns autores consideram menos núcleos da base. Então, de modo geral, o que é concordância com todos os autores é que a gente tem pelo menos três núcleos da base. São eles o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. Então, vou repetir, a gente tem três núcleos da base. O núcleo caudado, que eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo, falar um pouquinho melhor sobre ele. O putamen e o núcleo da base. Desculpa, o putamen e o globo pálido. Tanto esses três núcleos são chamados de núcleos da base, porque eles estão na base do encéfalo. Então aqui é uma parte mais externa e aqui a gente considera como sendo a base do encéfalo. Então virando esse encéfalo aqui, ó, aqui é a base do encéfalo e aqui é o dorso do encéfalo. Então aqui foi dissecado, aqui a gente está vendo regiões mais próximas da base do que da região do dorso do encéfalo. Esses núcleos, tanto o putamen, quanto o caudado, quanto o globo pálido, eles são envolvidos na parte motora. Então, eles estão muito relacionados com as áreas corticais motoras, ou seja, com os giros motores relacionados ao sistema motor. E algumas lesões nesses núcleos da base geram deficiências motoras. A gente consegue ver isso muito claramente em humanos. Nos animais domésticos, a gente não vê tão claramente essa lesão gerando alterações tão exacerbadas como a gente vê nos humanos. Então a gente precisa de alguns exames mais específicos para detectar essas lesões. Nos humanos, a gente consegue ver uma deficiência motora, uma lentidão para iniciar o movimento e às vezes uma falta de coordenação fina ali da parte motora. O que significa isso? Significa que se eu quiser pegar alguma estrutura com a pinça, às vezes eu fico tremendo. É uma falta de objetividade motora. Isso é uma deficiência, muitas vezes, óbvio que não é restrito a esses núcleos, podem afetar outras regiões também, esses mesmos sinais clínicos, porém, esses núcleos eles têm envolvimento nesse filtro da atividade motora. Ou seja, se eu quiser ir daqui até aqui, eu posso ir assim ou eu posso ir reto. Quem me auxilia a deixar esse movimento motor um pouco mais limpo são os núcleos da base. A gente tem algumas doenças em humanos muito bem consolidadas, muito bem descritas, que
também possui envolvimento dos núcleos da base. Não significa que o envolvimento é único dos núcleos, porém também possui envolvimento dos núcleos da base. Com certeza vocês já ouviram falar em Parkinson. É uma doença onde existem várias classificações da doença de Parkinson, mas a mais clássica, ou talvez um dos sinais mais clássicos, só que nem sempre é obrigatório ter esse sinal, é a tremedeira, né? O indivíduo fica tremendo. Então, esse sinal geralmente, ou pode estar acometido do núcleo da base, ok? Pode ter um envolvimento de um núcleo da base. Dos cães, por exemplo, que talvez a parte clínica, neurológica clínica seja um pouco mais avançada do que dos outros animais, a gente não consegue notar tanta deficiência motora, assim, tantas alterações tão claras de acordo com doenças que afetem os núcleos da base, né? O que a gente detecta são algumas deficiências motoras, mas vistas em alguns exames neurológicos um pouco mais específicos. A gente não vê tão claramente que caracterize uma deficiência ou um defeito, um problema nos núcleos da base. Então, visto essa introdução, vamos mostrar esses núcleos da base. Núcleo caudado, núcleo putamen e o globo pálidos. O núcleo caudado é esse núcleo aqui, ó, essa bola aqui é o núcleo caudado. Por que ele chama núcleo caudado? Ele é o maior dos núcleos. Aqui eu removi boa parte do hemisfério cerebral esquerdo. Aqui o direito está intacto. Ele é o maior dos núcleos e ele chama caudado, porque ele tem uma cauda. Então aqui a gente vê a cabeça do núcleo caudado e ele segue com uma cauda que não foi dissecada aqui, ó. Porém tem uma cauda que segue caudalmente e depois ventrorostralmente. Vamos explicar melhor isso. O núcleo caudado ele é delimitado medialmente pelos ventrículos laterais, medialmente pelo ventrículo lateral. Então aqui tem um ventrículo lateral, o outro ventrículo lateral está no outro hemisfério cerebral. E lateralmente ele é delimitado pela cápsula interna. Então aqui a gente tem a cápsula interna passando lateralmente e medialmente a gente tem os ventrículos laterais. Nesse caso aqui onde está dissecado é o ventrículo lateral esquerdo. Deixa eu pegar outra pinça mais fina. Aqui, ó. Então ventrículo lateral e cápsula interna. Esse daqui é o núcleo caudado, caudado de cauda mesmo. Porque aqui a gente tem uma cauda, essa cauda segue caudalmente, passando lateralmente ao tálamo, que está mais profundo do que isso aqui é o hipocampo. Essa cauda passa lateralmente ao tálamo, o tálamo está mais na base ainda, eu tenho que retirar essas estruturas para eu ter acesso ao tálamo. Então passa lateralmente, caudolateralmente ao tálamo, depois ele segue ventrorostralmente em direção ao lobo piriforme, que está aqui, ó, em direção ao lobo piriforme. Lembram do lobo piriforme? Aqui é onde tem o giro parahipocampal, giro olfatório lateral. Então notem aqui a relação. Aqui eu tenho o núcleo caudado, aqui eu tenho uma cauda que segue lateralmente ao tálamo, depois ventrorostralmente se unindo a esse lobo piriforme aqui, ó. Opa! Ventrorostralmente se unindo ao lobo piriforme. Então esse é o núcleo caudado, é o maior dos núcleos. Os outros dois núcleos, o putamen e o globo pálido, são núcleos bem pequenininhos e eles têm como delimitação medial a cápsula interna. Então a gente vê aqui a cápsula interna, aqui o núcleo caudado, aqui a cápsula interna, e imediatamente lateral à cápsula interna a gente vai ter primeiro o globo pálido, que a gente não consegue ver aqui, mas porque não está corado, e a gente consegue ver o núcleo caudado porque é bem grande, porque eu dissequei. Então primeiro a gente vê aqui o globo pálido, e lá um pouco mais lateralmente ao globo pálido
a gente vê o putamen. Eles são tão juntinhos, o globo pálido e o putamen, que muitos livros ou muitos autores chamam de corpo ou de núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. Esse lentiforme é porque em humanos ele tem um formato lentiforme. O que é formato lentiforme? É formato de lentilha. Eu sei que para a gente lentilha talvez não seja um alimento muito comum, mas em alguns países é. Por isso que eles comparam com o formato da lentilha, né? Então seria o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme ele é formado pelo putamen e pelo globo pallidum. Se vocês forem estudar esse tema em algum livro, vocês vão se confundir um pouco, porque alguns autores associam vários núcleos como sendo um único núcleo, ou seja, eles ignoram que existe o putamen e o globo pálido e chamam apenas de núcleo lentiforme. Ignoram o caudado e o putamen e outros qualquer e chamam de striatum. Tem vários nomes um pouco mais complexos que envolvem talvez outros núcleos da base, além desses três, e envolvem também o coletivo de alguns núcleos. Então, vamos gravar como sendo esses núcleos. Se a gente olhar nessa imagem aqui dessa peça que está corada, a gente lembra que está corado em azul os corpos celulares, em branco, não está corado, né, mas a gente consegue ver em branco os axônios. Então aqui a gente consegue ver a cápsula interna e aqui a gente consegue ver o corpo caloso. Cápsula interna e corpo caloso. Eu ainda tenho uma cápsula externa aqui bem fininha, mas nesse corte não chegou a pegar, ou não corou pelo menos. Apesar dessa peça estar bonita, a gente não tem uma qualidade muito boa na coloração. E lateral à cápsula interna, exatamente nessa região, eu consigo ver aqui, mas eu acho que talvez vocês tenham um pouco de dificuldade por causa do reflexo. Deixa eu tentar colocar na mão aqui e aproximar um pouquinho mais. Deixa eu ver se aqui dá para ver. É uma área um pouco mais clara nessa região. Deixa eu ver se de alguma forma dá para ver. Eu estou mostrando desse lado aqui porque está um pouquinho melhor do que esse lado. Esse lado aqui está meio... A coloração curou demais. Mas que seja, tem uma área um pouco mais clara aqui, lateral lateral à cápsula interna, que é essa estrutura aqui, que é onde a gente localiza esses dois núcleos. O putamen, que é o mais medial, desculpa, o globo pallidum, que é o mais medial, e o putamen, que é um pouco mais lateral, ok? É claro que eu não vou pedir para vocês reconhecerem esses núcleos, porque a gente tem dificuldade até de conseguir peça que a gente consiga visualizar. Com exceção do núcleo caudado, que ele é bem delimitado e a gente consegue ver bem. E nessa peça aqui que eu dissequei, dá para ver bem claramente. Se eu continuasse dissecando, removendo esse córtex aqui, ó, se eu continuasse dissecando, removendo esse córtex e removendo também esse hipocampo, fímbria, a gente teria acesso à cauda do núcleo caudado se direcionando em direção ao lobo piriforme. Então esses são os núcleos da base. Com isso a gente termina as estruturas derivadas do telencéfalo, sendo córtex cerebral. Quando eu falo telencéfalo, vocês têm que lembrar que o telencéfalo ele é feito por dois hemisférios. Em cada hemisfério cerebral eu vou ter essas estruturas que eu falei. Então, no hemisfério cerebral direito, eu vou ter um encéfalo, vou ter o córtex cerebral e vou ter os núcleos da base, tudo bem? No hemisfério direito, eu vou ter os núcleos da base, o rinencéfalo e o córtex cerebral, além das estruturas relacionadas com o sistema límbico, que eu não comentei, por exemplo, o hipocampo, e de algumas estruturas que são fibras de axônio, que formam, por exemplo, a cápsula interna, que formam, por exemplo, o corpo caloso, que são estruturas também do hemisfério cerebral. Agora a gente vai falar, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre as estruturas que compõem o diencéfalo, que é exatamente essa região aqui, ó, diencéfalo, que é composto pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo.